Avenida Paulista. Você já deve ter reconhecido o cenário. Eu estou chegando no escritório do GRI Institute em São Paulo para conversar com o Moisés Kona, sócio e Managing Director da divisão de infraestrutura do GRI. O Moisés dessa vez está chegando de Brasília, um dos destinos mais frequentes dele. E isso tem tudo a ver com o nosso papo. O tema de hoje é Advocacy, ou como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, Advocacy. Moisés, o GRI tem uma atuação relevante e crescente em advocacy na área de infraestrutura. Para quem não está familiarizado com esse termo, o que ele quer dizer na prática? O advocacy ele é essencialmente uma atuação estratégica para contribuir com a formulação de políticas públicas e decisões institucionais, mas sempre baseado em evidências técnicas e um diálogo qualificado. No GRI, isso significa transformar aquele conteúdo acumulado nos nossos encontros, nas pesquisas, nas nossas interações com o mercado, em propostas concretas, que vão ajudar governos, agências, parlamentares na tomada de decisão, na formulação, nesse processo de formulação de políticas públicas. É um trabalho que ele é feito de uma maneira coletiva e construtiva, e nós no GRI focamos no fortalecimento realmente dessas estruturas do mercado de infraestrutura para garantir uma segurança jurídica, previsibilidade e também um ambiente adequado para atrair investimentos de longo prazo. O GRI tem uma equipe dedicada especificamente à atuação em advocacy, além de parceiros estratégicos. Como é que essa equipe trabalha? Sim, nós temos uma equipe dedicada exclusivamente para a agenda de advocacy em políticas públicas. E essa equipe, ela trabalha junto com os nossos especialistas de conteúdo e também com parceiros estratégicos, desde consultorias até associações setoriais. E a atuação dessa equipe, ela se estrutura ao redor de 3 principais áreas. A primeira é a produção de um conteúdo técnico, como white papers, contribuições em consultas públicas, pesquisas e etc., em que nós levantamos dados, contribuímos também de uma maneira muito ativa com a agenda pública. O segundo pilar é a nossa articulação institucional. Então a gente apresenta essas ideias, essas propostas em roundtables ou em reuniões diretamente com ministérios, com agências, com congressistas. A terceira é a mobilização dos membros do GRI para coletarmos percepções e diferentes visões que o mercado e o setor privado têm em relação àquelas pautas específicas. Tudo isso é uma estrutura muito conectada que opera como um radar estratégico daquilo que está acontecendo no mercado e onde estão os gargalos que nós podemos realmente, como GRI, atuar com muito mais atenção. O GRI se pauta por um conjunto de temas estratégicos para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Que temas são esses, Moisés, e como é que eles ajudam a pautar a agenda do Instituto? No GRI, o nosso advocacy ele está direcionado a trabalhar com 6 eixos principais de atuação, que nos ajudam e nos orientam em diferentes iniciativas, que são segurança jurídica, desenvolvimento do mercado de capitais, transição energética, adaptação e resiliência climática, logística integrada e a geração de um impacto social no país. Então, esses eixos eles funcionam como um mapa que nos ajudam a organizar as iniciativas e direcionar também a nossa atuação dentro do advocacy. E a ideia com esses eixos é sempre atuar onde existem gargalos transversais, que nós podemos olhar de uma maneira mais ampla e entender como cada um tem o seu impacto dentro da agenda mais ampla de diferentes setores de infraestrutura em diferentes regiões do país. O que são as task forces e como é que elas funcionam? As task forces são grupos permanentes de trabalho dedicados a determinados temas do setor de infraestrutura, alguns setoriais e outros transversais. Então nós temos grupos permanentes de membros do GRI coordenados pela nossa equipe especializada de políticas públicas, focada, por exemplo, em setores de transporte, como rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, mas também água e esgoto, infraestrutura social, geração de energia e também task forces transversais com temáticas que impactam os diferentes setores de diferentes modos, como é o caso de um grupo específico focado em mercado de capitais, mas também um outro grupo focado em seguros e riscos climáticos para diferentes setores de infraestrutura. Essas task forces, elas são o coração do advocacy dentro do GRI, porque são nelas que nós podemos discutir com muito mais profundidade alguns aspectos técnicos e de onde também conseguimos consolidar
de uma maneira muito mais estruturada as ideias e as propostas que surgem nesses debates. Nas últimas semanas, Moisés, o GRI entregou uma série de documentos com análises e recomendações para diversos segmentos da infraestrutura nacional. Como é que essas propostas são desenvolvidas? Compartilha aí com o nosso público o bastidor disso e de que maneira o GRI se movimenta para impulsionar a implementação delas. Todos esses documentos, eles nascem dentro de diferentes discussões que nós temos no GRI, mas principalmente dentro das task forces, de diferentes áreas, de diferentes setores. Todas essas ideias, depois, elas são apresentadas em roundtables do GRI ou em reuniões diretamente com as autoridades públicas. E a partir daí, o GRI faz um acompanhamento sobre a incorporação dessas pautas dentro da agenda de política pública, engajando também para garantir que essas ideias elas sigam permeando todos os debates, seja por meio de ajustes regulatórios, de medidas administrativas ou de debates legislativos também. E essas ações são ações contínuas. Cada documento faz parte de uma estratégia maior do advocacy do GRI, então sempre são ações muito pontuais que nós acabamos entregando ou levando adiante nessas discussões que vão ter um impacto realmente de longo prazo no setor. Moisés, e o termômetro do GRI? Que papel ele tem nessa agenda? O termômetro do GRI é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos, porque ele acaba transformando realmente a percepção, a visão de um grande grupo de investidores em dados concretos, em que a gente quantifica realmente esse diferente apetite por investimentos em setores ou em regiões específicas do país, apontando riscos, oportunidades e gargalos que também precisam ser superados. Esses dados, eles nos permitem fundamentar tecnicamente as nossas propostas, captando realmente qual é essa percepção do mercado, para que todas essas propostas sejam realmente embasadas em dados estatísticos e concretos. Ou seja, o termômetro ele transforma a visão desses investidores em um insumo muito estratégico para a tomada de decisão, seja pública, seja privada também. Além do governo federal e do Congresso Nacional, o GRI também se volta às esferas subnacionais. Compartilhe um exemplo, Moisés, de como se dá essa interação com os estados e os municípios. Todo o diálogo com a esfera subnacional, para nós, também é super relevante com estados e municípios, como você comentou. Nós temos colaborado com diferentes governos estaduais e municipais em pautas de modernização regulatória e estruturação e elaboração de um pipeline de concessões. Um exemplo recente foi o termômetro de investimento em Minas Gerais que nós fizemos durante uma agenda do GRI, em que nós conseguimos captar essa percepção do setor privado em relação aos avanços e ainda áreas de foco que o Estado de Minas Gerais pode ter ou precisaria ter nos próximos anos para atrair mais investimentos no setor, e tudo isso pautou diferentes agendas que nós podemos dar continuidade com o Estado de Minas Gerais, principalmente no campo regulatório. E com outros estados, outros municípios, como regiões como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, o próprio Nordeste do país, nós também temos trabalhado ativamente com a esfera subnacional em pautas de desenvolvimento energético, de infraestrutura logística, de saneamento básico também. Para fechar, Moisés, vou te pedir mais um exemplo de como as contribuições do GRI têm ajudado a promover mudanças para melhor na infraestrutura nacional de maneira bem prática. O impacto mais direto é ver realmente essas propostas do GRI, esse trabalho, essas contribuições sendo incorporadas na agenda da política pública para a infraestrutura. Tivemos em diferentes momentos nos últimos anos diálogos muito próximos com diferentes esferas do governo federal, estadual, municipal, órgãos de controle. Por exemplo, pelo GRI, nós podemos contribuir muito ativamente numa pauta muito estratégica para o setor desses últimos anos, que é o consensualismo e repactuação de contratos de concessão que estavam estressados. Então, desde o início, quando esse mecanismo surgiu, nós nos aproximamos da área responsável dentro do Tribunal de Contas da União, estreitamos essa aproximação para entender primeiro como que o mecanismo funcionava e como a partir do GRI nós poderíamos contribuir de uma maneira mais ativa para que essa nova norma, esse novo mecanismo fosse realmente efetivo e trouxesse os benefícios para a sociedade. Então, contribuímos muito ativamente em diferentes fases desse mecanismo para que tudo isso acontecesse de uma maneira transparente também com o mercado que estava com muita expectativa sobre o desdobramento dessa ferramenta de consensualismo. Obrigada, Moisés. Muita coisa acontecendo e para acontecer, logo a gente volta para conversar sobre novidades.